ela promove essa mudança. Aí a gente está esperando que mude de verdade. Aí vem os primeiros amistosos. O que pode agregar para a seleção brasileira jogar contra Estados Unidos e El Salvador? El Salvador, principalmente, né? Nem Estados Unidos, porque os Estados Unidos tá fora também. da Copa do Mundo. Os Estados Unidos foi o primeiro jogo do Mano. Aí o Pato fez um gol, o Neymar fez um gol. Tá tudo salvo na história do futebol brasileiro. O Pato e o Neymar. Porque ganhou 2-0 dos Estados Unidos, curiosamente o mesmo placar. Mês que vem, pessoal, o que vai trazer de benefício ao futebol brasileiro jogar na Arábia Saudita, meu Deus do céu, com todo respeito à Arábia Saudita? E por que Brasil e Argentina tem que se enfrentar na Arábia Saudita? E aí volto na maldade do Mauro Naves no começo. Por que o Edu do Peru consegue fazer que o Peru jogue contra Holanda e Alemanha? E o Edu do Brasil faz com que o Brasil jogue contra Estados Unidos e El Salvador. Nós não precisamos jogar contra o europeu? Faz 16 anos que não ganhamos um jogo contra o europeu. São 5 jogos seguidos que eles batem na gente e mandam a gente de volta para casa. 5 jogos seguidos, volto a repetir. França em 2006, Holanda em 2010, Alemanha em 2014, Holanda, porque 3 dias depois de perder de 7-1, perdeu 3-0 da Holanda, na disputa do terceiro lugar, e agora a Bélgica em 2018. São 5 jogos em 16 anos, 5 derrotas. O que agrega e por que você não consegue fazer com que a seleção jogue? Ou aquele contrato que tinha lá atrás, o tal do Brasil World Tour. Tour mundial da seleção brasileira. Você faz se você, como se ele decidisse esses amistosos. Eu tô jogando a pimenta para ele responder. Ele é o representante de quem decide. Porque, gente, eu viajei e o Arnaldo foi junto. Não sei se mais alguém. A Mauro Naves foi junto. E aí saiu a seleção brasileira inteira daqui em 2013, com o Filipão e com o Parreira. A seleção viajou do Brasil para Pequim, na China, para jogar com a Zâmbia. Não é jogar contra uma seleção africana, porque você tem Gana, você tem Camarões, você tem Camarões, você tem Nigéria, você tem seleções fortíssimas. O que significa jogar com a Zâmbia que não seja dinheiro no bolso de alguém? O que significa jogar com El Salvador que não seja dinheiro no bolso de alguém? Esse contato você não tem nada com isso, veio lá do Ricardo Teixeira, lá atrás. Mas eu tenho a responsabilidade sim, Galvão. E é importante a gente ver um pouco o histórico desde quando nós chegamos na seleção e assumimos a seleção brasileira. Se você pegar o histórico recente de amistosos, Alemanha, Inglaterra, Japão, Rússia na Rússia, bacana. Croácia, todo o conceito que nós temos de jogar contra as grandes seleções, os maiores enfrentamentos possíveis, continua. Só que hoje nós temos uma dificuldade muito maior que nós tínhamos antes da Copa do Mundo, né? Hoje, devido à Nations League, né, a Liga das Nações, hoje... Sim, devido à Liga das Nações, o número de seleções que está à disposição para amistosos diminuiu drasticamente. 1/3. Diminuiu para 1/3. 1/3. Vamos explicar para o telespectador. A Liga das Nações Europeias são grupos de 3. São 52 seleções. Em cada rodada que tem, jogam 2, um sobra. Isso. Por isso é que sobrou a Alemanha numa rodada para jogar contra o Peru, por isso que sobrou a Holanda numa rodada para jogar contra o Peru. Isso. Perfeito. Certo? E todo esse estudo, Galvão, das seleções que vão estar disponível nessa data, é feito o convite. Formalmente é feito o convite pela seleção brasileira para jogar com os principais adversários possíveis. E muitos não querem jogar contra a seleção brasileira. E muitos, como foi citado, porque o Edu do Peru consegue e tal. Eu sei disso, eu só estou fazendo agora... Mas o Edu peruano é bom. Mas muitas vezes, Galvão, não é o Peru que escolheu a Holanda, com todo respeito, é a Holanda que escolheu o Peru. E quando eu vou escolher alguma seleção, muitas dessas seleções, Galvão, não querem jogar com a seleção brasileira. Isso eu já entendi. A minha pergunta é outra, agora, nesse momento. Se você puder responder. Não, claro que eu posso. Estou aqui para isso. Se você puder responder. Você e Tite que escolheram os Estados Unidos e El Salvador para jogar, ou foi o cara que é lá da Arábia, sócio do holandês, que é dono da empresa que faz o Brasil World Tour, que escolheu e te apresentou um cardápio? Ó, nós temos aqui, ó, Estados Unidos, El Salvador,
Guatemala e Singapura. Nós estamos negociando esse jogo, Galvão, não foi agora. Nós estamos negociando esse jogo muito tempo atrás. E pós-Copa do Mundo, quando eu enxergo um pós-Copa do Mundo, eu tenho que ter alguns cuidados. Não dá para eu, pós-Copa do Mundo, tem que ser conservador, no meu conceito, no nosso conceito pós-Copa do Mundo. A primeira opção que surgiu, Estados Unidos, nos Estados Unidos, uma seleção que empatou recentemente com a França. Como é que surge isso? Isso é que eu queria saber. Os adversários? Como é que você diz? O primeiro que surgiu foi o Estado Unidos. Porque assim, essa Galvão, empresa que tem os direitos dos Jogos do Brasil que apresenta? Porque assim, eu pego o ranking da FIFA. Para mim, eu começo pelo ranking da FIFA. Eu vejo do primeiro os ranqueados. Se você pegar do primeiro ao 22º ranqueamento da FIFA, eles são compostos por europeus e sul-americanos. O 16º, há tempos atrás, há uma semana atrás, o 16º era o México. Então, como diminui drasticamente os adversários que nós vamos jogar contra, que são me sobra os sul-americanos. Sul-americanos eu vou ter a Copa América. Aí me aparece Estados Unidos porque está vindo um país interessante, por isso que eu falei do conservador. Está numa renovação também. Está numa renovação, fez um bom resultado, etc e tal. Próximo jogo, eu, junto com a comissão técnica, tivemos a estratégia de pegar uma seleção de menor porte. Era a retomada? De menor porte. Talvez, Galvão, não seja... A minha pergunta permanece. Esses jogos não são da empresa que detém os direitos dos amistosos da seleção brasileira? Galvão, a responsabilidade técnica de jogar contra qualquer seleção é nossa. E não podemos fugir dessa. Não segue uma orientação deles? Não sigo orientação nenhuma. Você pode dizer não. Eu posso dizer não, como Deixa eu colocar uma lista aqui. Coloca aquela lista para mim dos amistosos. O que me preocupa é a imagem. Do mesmo jeito que eu falei de camisa 10 da seleção brasileira, é a imagem do futebol brasileiro. Assim que essa empresa comprou os direitos da seleção, e você se lembra muito bem disso, Mauro, que nós estávamos lá, o Brasil jogou um jogo na União Soviética, a União Soviética já era a Rússia, em Moscou, na Rússia, com 17 graus abaixo de zero, sem condição de jogar. E depois, dá uma olhada nisso aqui. 2009, Brasil contra a Estônia. Brasil contra Omã. 2010, Brasil contra a Zimbábue. Brasil contra a Tanzânia. 2011, Brasil contra Gabão. 2013, Brasil contra a Zâmbia. Gente, que é isso? Isso é um crime com a história do futebol brasileiro. Me desculpe. É um crime com a história do futebol brasileiro. É um crime que os dirigentes cometeram com a história do futebol brasileiro. Com tudo que foi construído. Com os 5 títulos mundiais. É um crime contra todos os craques e grandes jogadores, como o Júnior, que está aqui do lado, que deram a vida com essa camisa da seleção brasileira. Isso é uma falta de respeito à história do futebol brasileiro. É uma falta de respeito. E como eu acho que jogar contra o Salvador é uma falta de respeito ao futebol brasileiro. Me desculpe, Edu. Imagina, eu acho o trabalho de vocês ótimo, mas acho isso uma falta de respeito com tudo aquilo que foi conquistado pelo futebol brasileiro. Galvão, só um detalhe, o Bodal falou ali na hora, caça-níquel. Eu acho que esse termo é errado, porque todos os jogos já estão vendidos. Se a seleção jogar contra a Alemanha amanhã ou contra a Zâmbia... É o mesmo dinheiro. Quem tem que buscar o dinheiro é quem já pagou lá atrás. E outra coisa, comercializar o jogo. Amistosos caça-níqueis. Não são. E todo mundo fala, o Brasil está com amistosos caça-níqueis. Na verdade, o Brasil já recebeu esse dinheiro há muito tempo. Até onde eu entendo, né, Edu? Tá perfeito. Por isso que eu falei que a responsabilidade técnica é nossa. Eu não quero fugir da nossa responsabilidade que nós temos perante a seleção brasileira. Me permita uma coisa. Sabe o que aconteceu com isso aqui? Sabe o que aconteceu com isso aqui? Quando começou o contrato com essa empresa que detém os direitos, os jogos eram na Inglaterra, no estádio do Arsenal, onde você jogou. Teve a honra de jogar num grande time de nível mundial. Depois os jogos foram começando a perder o interesse, porque os adversários caíram, o nível dos adversários foi caindo, e aí passou a jogar foi jogar no campo do Tottenham. Com todo respeito ao Tottenham, é um time médio para grande do futebol inglês. Naquela época não era tão bom quanto é agora, porque também não tinha dinheiro de fora. E depois foi jogar no campo do Fulham. Contra a Gana em 2011 no campo do Fulham. Arnaldo, como é que foi para chegar na cabine, Arnaldo? Pô, subimos, passamos por um telhado. Não, por um... Telhado. Telhado. Não, peraí. Como é que fala assim, pombal? Aquele que... Porque
Se tivesse galinha, seria galinheiro. Mas quando era pombo, era um Pombal. Pô, aí passamos por lá, se esquivando assim. Esquivando Ei, baixa aí, não sei o dos que e tal, detritos, e dos senta- pombos. Era... E na hora que nós chegamos, estava tudo forrado. É azar nosso, da nossa cabine, nós não temos nada... Nós não significamos nada no futebol brasileiro. Eu queria chegar a estou outro dizendo, aspecto. o estádio é de terceira divisão do futebol do Brasil. mas eu queria falar A sobre seleção brasileira não pode jogar no campo do Furra, meu Deus do céu. O que eu queria Pode, falar, Júnior? eu queria falar do aspecto Não técnico, deveria. Galvão. Aspecto técnico. No mínimo não deveria, tá certo? Galvão, eu queria falar do aspecto técnico. Ele falou sobre os sub-17, sub-15, que tem que jogar entre equipes grandes para poder avaliar os garotos. A mesma coisa da seleção brasileira. Como é que você vai Não tem fazer uma valor avaliação, técnico nenhum, jogar com isso. o Salvador? Como é que você vai fazer uma avaliação, jogar com esse pessoal? Aí não testa o cara. Será que o garoto é bom, esse que está jogando agora? Surpreendentemente também, os públicos foram muito pequenos. Quem? Agora, dos amistosos. Muito pequenos. Eu falo surpreendentemente porque quando vai jogar nos Estados Unidos, é coisa de... Até em Nova Jersey mesmo. Nova Jersey, 77 mil Por pessoas aí. viram a estreia do Neymar em 2010, agora tinha 32. Estádio vazio também em Washington. Você acha que é reflexo da seleção que já foi sem moral para lá, o Brasil perdeu o prestígio, ou a seleção contava com mais brasileiros lá e o